Created with free version for non-commercial use. Provérbios capítulo 6, versos de 20 a 35. Nós, na semana passada, começamos esse trecho do capítulo 6. Fomos nos 2 primeiros versos e hoje nós iremos até o verso 24, se assim o tempo nos permitir. Tá? Mas eu gostaria de ler todo esse trecho, do verso 20 ao verso 35. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, ao teu coração. Pendura Created with free version for non-commercial quando use. caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida, para te guardarem da mulher, das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, porque por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida piedosa, preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Assim será como se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e Created with free version for non-commercial nunca use. se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, nem se contentará com muitos presentes, nem se contentará com resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer primeiramente pela sua palavra, Pai, pela facilidade que temos, ó Pai, de tê-la, Senhor Deus, conosco. Que não sejamos negligentes, ó Senhor, a essa facilidade que temos, ó Senhor Deus, de ouvir a tua voz através dela, de ouvir a tua voz através do Senhor Deus, do pregador. Que isso possa, Senhor Deus, mudar a nossa vida, que isso possa conduzir-nos, ó Senhor Deus, por caminhos direitos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor Deus, ilumina-nos, ó Senhor, de tal forma Created with free possamos, version ó for Senhor, non-commercial tirar, ó use. Pai, o máximo proveito daquilo que o Senhor está falando nos nossos corações, hoje, nessa manhã, Pai, através da tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, vai além das nossas capacidades, tanto de expor quanto de ouvir, e faça com que a tua palavra possa, Senhor Deus, trazer piedade, trazer devoção, Pai, trazer, Senhor, mudança, Senhor Deus, de pensamento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um breve resumo do que falamos no último domingo, dar uma visão assim rápida, né, dos versos que nós expusemos e alguns pontos assim mais salientes. Então, nós vimos que o verso 20 Created e o with verso free 21 version for non-commercial use. representam uma admoestação para preservar, ou seja, para perseverar no ensino do Pai. E que esse ensino, que nesse caso, o ensino específico, era não se envolver com a mulher adúltera, ou seja, a esposa infiel. Outra coisa interessante também que nós citamos na última exposição é que o ensino que se aprende hoje, vai guardar o homem que atende a esse ensino, que guarda esse ensino no coração, de perigos futuros. E nós vimos isso aí pela maneira como o escritor coloca o verso 20 lá: filho meu, guarda
E aí o verso 22, quando te deitares, te guardará. Então, percebemos também, na última exposição, que esse ensino transmitido pelo Pai representava as exortações da palavra de Deus. Created with free version for non-commercial E essa use. palavra representa a sabedoria divina. Não era suposições de um pai cuidadoso, não era a sabedoria humana que estava sendo apresentada ali, mas era a sabedoria divina, a revelação da palavra de Deus através do ensino daquele homem. E o que nós vimos, que aquele jovem deveria reter de tal forma a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, em seu ser, que essa palavra iria motivá-lo em todas as suas ações. E isso não é uma coisa somente que nós vemos aqui, mas até todo o capítulo de Provérbios, até o capítulo 6, ele fala isso de forma recorrente. Reter a palavra no coração, internalizá-la, de tal forma que ela vai conduzir as nossas ações, conduzir as nossas vidas. Created with free version for non-commercial use. E uma coisa que nós ressaltamos, duas coisas importantes, estarão relacionadas aí ao quinto mandamento, a responsabilidade dos pais em inculcar o ensino da palavra de Deus em seus filhos. Essa é uma responsabilidade dele, Tu as inculcarás, ou seja, colocar na mente, E como é que nós fazemos isso? Pelo ensino repetitivo, pelo exemplo, pelo ensino formal da palavra de Deus. Em todas as oportunidades nós aproveitamos para falar da palavra de Deus. O culto doméstico também é um momento estratégico para isso, principalmente com os nossos filhos infantes. E por outro lado, e aí olhando numa outra ótica, porque essa mensagem era dirigida por um homem, ou seja, um jovem, um homem já casado. A Created with free version for obrigação non-commercial de use. seguirem as instruções dos pais, quando estas representam a palavra de Deus. Entendam isso. Percebam aqui a importância e a inevitabilidade de não abraçar outro tipo de ensino. Nós somos obrigados, as pessoas não gostam muito dessa palavra não, mas nós somos obrigados, nós temos a responsabilidade. Ter responsabilidade significa isso. Quando a gente fala assim, você tem a responsabilidade, você tem o dever de guardar as palavras no coração e seguir as instruções bíblicas. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma ordem. E uma coisa que eu disse aqui em outras pregações, provavelmente os irmãos não devem estar lembrados, quando o pai diz para guardar no coração, é ordem. Created with free version for non-commercial use. Quando a palavra de Deus diz, ou o pai ali, representando essa palavra, diz que ele deve guardar essas coisas no coração, significa dizer que você tem o controle do seu coração. Em que sentido isso significa? Significa no sentido de amar aquilo que está sendo falado. Porque a Bíblia não fala isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se nós não tivéssemos condição ou capacidade de colocar o nosso coração, a nossa vida em determinada coisa, ao ponto de amá-la, o Senhor não falaria isso. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que amar as coisas do Senhor, amar as coisas de Deus, quando ela diz que nós devemos desfazer de determinadas paixões, ela fala isso porque nós temos essa capacidade. Created with free version for non-commercial Eu creio, use. isso é minha visão, duplamente. Primeiro pelo Espírito de Deus. E segundo pela própria natureza humana. A capacidade de amar alguma coisa que não é amar. De abandonar alguma coisa que você ama e que você passa a detestá-la. A gente sabe que essa relação com as coisas que são pecaminosas estão relacionadas com a conversão, com o Espírito Santo de Deus em nós.
Nós sabemos que nas coisas seculares nós também temos a condição de fazer isso. Então, quando o pai ou os pais, né, aí chegam para o filho ou para a filha, deixe de amar esse comportamento, deixe de amar esse tipo de vida, deixe de amar esse tipo sei lá. Ou como é muito específico, né? A questão do relacionamento, né? Meu filho, deixe de amar Created essa with mulher. free version for non-commercial use. Minha filha, deixe de amar esse homem, porque esse homem não serve para você. Essa ideia de que o amor é algo que nós não conseguimos controlar, isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Tá? Nos versos 22 a 24, são os versos que seguem, né, a essa introdução, nos versos 21, nós vamos ter as motivações para atender às instruções que foram dadas. O verso 20 e 21 é uma admoestação para instrução, para reter a instrução, para ter a instrução no coração. O verso 22 e 24 são os motivos. Created with free version for non-commercial você precisa use. fazer isso. Por quê? Os motivos que serão apresentados aqui no verso 22 a 24. Que diz assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. As repreensões e disciplinas são o caminho da vida, para te guardarem da mulher e das lisonjas da mulher alheia. Nós vemos que o texto poético, ele tem uma nuance um pouquinho diferente de um texto não poético, um texto em prosa. Não somente, não que o texto em prosa não tenha algumas características poéticas, como nós vimos lá em Romanos capítulo 9, né? Use metáforas, né? Não de quem quer ou de quem corre, né? Querendo dizer outra coisa, uma coisa que esteja relacionada Created with free version for non-commercial use. Acontece na prosa, mas na poesia é muito mais ressaltado, e na poesia tem um caráter de argumento. Ou seja, o que significa um caráter de argumento? Ele quer dizer alguma coisa, ele quer reforçar um sentido ou trazer uma lição que está implícita. E nós vamos perceber isso aqui nesse verso. Quando ele diz assim: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. E aqui nós vamos ver os resultados de se ter no coração a lei do Senhor, que é representada pelo ensino dos pais. Aí a gente poderia abrir um parêntese rápido, porque já falamos isso na semana passada. Lamentar que muitos pais não incutem a lei de Deus no coração dos seus filhos. A Escritura diz para que nós devemos fazer isso. E é uma responsabilidade nossa. Created with free version for non-commercial use. Insistir em ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos, aquilo que é certo e justo, segundo a palavra de Deus. É interessante aqui, porque nós não conseguimos ver na tradução. Aqui nós temos assim: quando caminhares, isso que é traduzido, isso, ela te guardará, te guiará. Quando te deitares, ela te guardará. Então, quando acordares, ela falará contigo. Nós não vemos isso aqui no texto original, na tradução, mas no texto original está assim. E é interessante porque quem é esse ela aí? Esse ela se refere ao quê? Ao ensino. Só que ensino, instrução e mandamento, no original hebraico, são palavras de gênero masculino. E aqui há uma mudança no gênero, se referindo ao Created with free ensino, version for non-commercial use. mas há uma mudança no gênero. E essa mudança é uma mudança um pouco silenciosa, né? Por quê? Porque ele está agora
se referindo ao mandamento e à instrução de forma feminina. Por quê? Porque ele está fazendo referência à sabedoria. Você vai perceber que no livro de Provérbios ele vai falar sobre a sabedoria, né? E essa sabedoria é a palavra de Deus. Então a relação que está aqui é uma relação metafórica, metomínica, mas essa relação ela está fazendo um paralelo com a mulher adúltera. Por quê? A sabedoria aqui em Provérbios é descrita como uma mulher, na forma feminina. E essa mudança aí, né, de paradigma do masculino, ou seja, o mandamento, a instrução, o texto original, no hebraico, serem palavras masculinas. E agora ele Created with free version for ao mandamento non-commercial de instrução use. de forma feminina, ele usou um recurso metafórico, fazendo relação ao conteúdo desse mandamento, ao conteúdo dessa instrução. Ou seja, esse mandamento, essa instrução representa a sabedoria, e na linguagem poética, uma mulher. É interessante o que o poeta quer fazer aqui. Esse recurso faz um paralelo emblemático com a mulher adúltera. Por quê? Ao se ter a sabedoria divina no coração, por meio de instrução da palavra, ela seria o que? A sua companheira. E nesse caso, o poeta está dizendo nas entrelinhas que a sabedoria deveria ser a companheira dele, e não a mulher adúltera. Que a sabedoria divina deveria guiá-lo. Quando caminhares te guiará. Ela deveria se deitar com ele e acordá-lo murmurando em seus ouvidos. Created with free version for Não non-commercial a use. mulher de outro homem. Nós vamos perceber constantemente nesse tipo de poesia vamos dizer assim, essa relação entre um comportamento libidinoso de um homem com a esposa com a mulher de um outro homem, relacionada com a Escritura. Esse paralelo. É isso que ele está fazendo aqui. Nós vamos ver ele fazendo isso de novo. Ele já fez isso no capítulo 5. Ele está dizendo assim, é a sabedoria divina que deve te acompanhar e que deve te conduzir. Aí você vai ver lá no capítulo 7, ele falando que os homens que andam atrás dessa mulher, desse tipo de mulher adulta, ele é conduzido ao quê? Ao matador, ou seja, a ideia de guiar, de conduzir. E essa ideia que ele está dizendo aqui, é a sabedoria divina que deve guiá-lo, Created with free version for non-commercial use. e acordar murmurando os seus ouvidos, e não a mulher adúltera. O paralelo que nós temos aqui também entre a meditação da lei. Ela medita de dia e de noite. Esse verbo aqui, guiar, dá a ideia, ou seja, caminhar, dá a ideia de andar com alguém. Quando caminhares, vou andar com alguém. E algo de uma conversa íntima, um caminhar íntimo. O verbo guiar aqui tem origem na vida do pastor de ovelhas, com o sentido de conduzir alguém pelo caminho direito. Esse verbo é o verbo favorito do escritor de Salmo, nas metáforas que envolvem o pastor de ovelha. E esse uso é frequente, também usado aqui em Provérbios, para conduzir alguém em meio a armadilhas e perigos de modo seguro e triunfante, como nós vemos também nos Salmos. Se guardarmos continuamente a palavra no nosso coração, ela vai nos guiar, ela vai conversar intimamente conosco, ela estará sempre na nossa mente, ela vai nos levar para um bom caminho, e por um bom caminho justo e bom, ela vai nos livrar de cada vereda pecaminosa e perigosa. Essa é a ideia aqui. Quando a palavra de Deus está no meu coração, ela é a minha companheira mais íntima. E essa é a ideia aqui.
Created with free contrastando, version for non-commercial tá? use. Caminhar com a sabedoria em oposição ao caminhar com uma mulher adúltera. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito desse verso, ele diz que a palavra de Deus para nós é como coluna de fogo e coluna de nuvem ali no deserto para Israel. Abra o Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. E nós vamos perceber que é essa ideia que nós temos aqui, tá? Da palavra de Deus conduzindo o nosso caminho. É interessante nos textos do deserto, quando a coluna de fogo, quando a nuvem parava num determinado lugar, o povo parava. Aí quando ela ia, o povo ia atrás. Era sempre assim. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, Created uma coluna with de free fogo, version for non-commercial para use. os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. E aí você vê ele dizendo que o mandamento é lâmpada. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando ela está no nosso coração, quando ela está no mais íntimo do nosso ser, quando ela é o nosso ornamento no pescoço, ou seja, quando ela nos conduz, nós somos guiados por ela. Então devemos deixar ser guiados por ela. Que ela seja a regra da nossa vida. E se isso acontecer, nós seremos conduzidos pelo Espírito de Deus. E essa é a ideia do apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Quando ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Created with free version for non-commercial use. É isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 1, e é isso que Salomão está dizendo aqui. Andar no Espírito é você ter a palavra no seu coração e ela ser o seu guia. Quando você caminhar, ela vai te guiar. Quando você se deitar, ela vai te guardar. E quando você acordar, ela vai falar contigo. É a meditação dia e noite. O que seria orar no Espírito, né? É estar todo o tempo, tá, com o coração e a mente ligado ao Senhor. E no momento de uma dificuldade ou aflição, ou de um problema de trabalho, você está lá trabalhando, alguém chega para você, o seu chefe dá uma tarefa para você, e você diz assim: puxa, eu não consigo. Aí você, naquele momento, você ora. Isso significa orar em espírito. É você estar todo o tempo ligado com o Senhor. Mesmo que você não esteja fazendo nada que seja Created with free version for non-commercial use. religioso ou qualquer outra coisa, mas a sua mente está ligada. Você vai passar por uma situação e o Senhor me protege, porque o negócio ali é feio. Isso é andar no Espírito. É isso que o salmista vai dizer. E é isso que o pai, ou seja, Salomão, está falando para o seu filho. É dessa forma, como diz o apóstolo Paulo, que nós jamais iremos satisfazer a concupiscência da nossa carne, porque a palavra de Deus habita no nosso coração. Aí ele, no verso seguinte, ele diz: quando te deitares, te guardará. E nós vamos perceber que a relação desses dois versos, o seu aspecto temporal, dá a ideia de uma proteção constante. Quando caminhar, quando te deitar, ou seja, em todo o tempo. Tá? E aqui o verbo guardar tem o sentido de vigiar, guiar, proteger, como nós vimos anteriormente. Por quê? Porque a Created palavra with de free Deus version for non-commercial protege use. o homem dos perigos e armadilhas desse mundo. Porque a palavra de Deus guarda o homem dos perigos e das armadilhas desse mundo. Não somente com relação à mulher adúltera, ou adultério, ou qualquer outra ou coisa relacionada com a promiscuidade, por mais que seja esse assunto, mas de qualquer coisa, de qualquer pensamento impuro ou profano. Porque no momento que essas coisas surgirem na nossa cabeça, nós vamos lembrar do seu oposto na palavra. E vamos dizer assim: o que Deus diz a respeito disso? Você, por exemplo, e saindo um pouco aqui do
do foco do texto. Você, por exemplo, está passando por uma situação difícil. Você está, não sei, num acidente, num tiroteio no meio da rua, sei lá, seu pai está morrendo no seu braço, coisa assim. Aí você pensa assim, eu estou sozinho. Created with free version for non-commercial O Senhor não use. está comigo. Eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo paz, eu não estou sentindo... porque essas coisas o Senhor também nos dá. Não necessariamente, mas o Senhor nos dá em determinadas situações de perigo, de desespero, sentir a presença dEle conosco. É algo que eu não consigo explicar, mas é aquela certeza, é aquela tranquilidade, é aquele entendimento que Deus está ali. Mas às vezes você não vai sentir isso, ou melhor, na maioria das vezes, às vezes em 90% das vezes. E aí o que você vai fazer? Você vai lembrar do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Mas que você não sinta a presença de Deus, você sabe que Deus está ali com você. É isso que significa guardar. Created with free version for non-commercial use. Agora percebam que ele coloca aqui, quando te deitares, no momento de sono, momento de sono, e a gente vai perceber que o sono é um momento de fragilidade de uma pessoa. É um momento que a pessoa está inerte, indefesa. O mandamento protege aquele que obedece, pois os perigos atrelados à desobediência são evitados. É a ideia de uma proteção total. Lá em Provérbios capítulo 2, verso 11, diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E aí o terceiro verso diz assim: quando acordares, no original seria, então acordarás, e ela falará contigo, indicando a proteção durante o dia, ou seja, durante a noite, cheia de perigos, e sugere também buscar e ouvir o ensino pela manhã, antes de começar Created with free version for qualquer non-commercial outra use. atividade. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo assim: um homem que guarda no mandamentos, nos mandamentos, a palavra de Deus no coração, que tem o coração na palavra de Deus, ele será protegido e todo o tempo estará meditando nela. As ações, o comportamento e as reações estarão relacionadas com a sua fé, com o que ele aprendeu da palavra de Deus. Matthew Henry faz um comentário interessante. Ele diz assim: quando acordares à noite, não souberes como passar os minutos em que estás acordado, se quiseres, ela falará contigo e te distrairá com agradáveis meditações na tua vigília. Quando acordares pela manhã e planejares a obra do dia, ela falará contigo sobre isso e te ajudará a planejá-lo melhor. Created with free version for non-commercial use. 1, verso 2. Que diz que o homem medita nela de dia e noite. Se nós desejamos começar com o Senhor pela manhã e permitirmos que a sua palavra seja o assunto dos nossos primeiros pensamentos, a palavra de Deus vai contribuir com o nosso andar confortável e próximo de Deus todo o nosso dia. É tão engraçado, porque muitas vezes nós somos atacados quando abrimos os nossos olhos, com pensamentos impuros, com sentimentos de raiva, de cólera, de ira, logo pela manhã, muitas vezes. Até nos nossos sonhos. Quem não já teve um sonho? Created with free version for non-commercial use. Até nos nossos sonhos nós somos atacados. Mas a palavra de Deus diz que o meditar protege a nossa mente e o nosso coração dos perigos externos da nossa própria carne.
Tem uma frase antiga que a minha mãe gostava muito de repetir. Mente vazia, oficina do diabo. Quando a nossa mente está vagando, tá? É muito fácil um mau pensamento, um pecado vir bater a nossa porta. O texto está nos dizendo que a palavra de Deus vai contribuir com o nosso andar Created with free version for non-commercial use. todo o nosso dia. E esse é o sentido que nós temos aqui de falará contigo, significando um discurso entusiasmado, proferido em alta voz e repleto de emoção. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, essas coisas vão refletir na nossa vida. E isso é um exercício também. Um exercício de acordarmos de manhã. A primeira coisa que fazemos é o quê? Orar ao Senhor. Pedir que Ele esteja conosco. Afastar todo mau pensamento vindo da carne, todo sentimento que demonstra transgressão, a ingratidão, a falta de paciência, ou qualquer outro tipo de sentimento que demonstre a nossa carnalidade. Nós devemos começar o nosso dia Created with free version for non-commercial use. Palavra, o nosso pensamento. Isso vai ser uma coisa natural, quando nós estamos vivendo o Evangelho e nos importando cada dia mais e mais em conhecer e viver a palavra de Deus. É o que o salmista no capítulo 1, verso 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a palavra de Deus vai ser mais saudável ainda e mais audível do que a nossa consciência. Isso é um exercício que nós devemos praticar. É por isso que, olha que interessante, é por isso que o quarto mandamento é assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque a semana nós temos várias Created with free version for non-commercial várias use. obrigações que tomam o nosso pensamento, que tomam o nosso dia. Isso não quer dizer que nós devamos nos esquecer do Senhor em momento algum, tá? Mas porque nós nos envolvemos com tantas coisas, às vezes chegamos em casa e sonhamos com o nosso trabalho, sonhamos com aquilo que a gente vai fazer amanhã e tal, e aquela coisa toda. É por quê? Porque nós estamos envolvidos, estamos preocupados com a conta que a gente vai pagar, com um filho que tem que ir no médico, então, as nossas demandas diárias. E nós precisamos lembrar que o Senhor está em todas elas. E é por isso que o quarto mandamento diz: lembra do dia do sábado. Por quê? Porque o nosso pensamento durante a semana, por mais que esteja envolvido nas coisas desse mundo, deve apontar para o dia do Senhor. Nós devemos olhar o dia do Senhor como ele é. Created with free version for non-commercial use. Expectativa do dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Voltando aqui, esses 3 versos vão personificar a sabedoria que foi internalizada em nossa alma, sendo um líder, um protetor e um conselheiro interno. Abram Deuteronômio capítulo 11, versos 18 a 20. Olha o que ele diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensina-as aos vossos filhos, e falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-os e levantando-os. Escrevei nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Esse Created é o with objetivo free da version lei, for non-commercial né? use. De você aprender a lei, daquilo está no seu coração, de você amar aquelas coisas. Os judeus, eles usavam os filactérios, e franjas que eram
versículos bíblicos, né, atados nas suas roupas, no seu pulso. Só que eles entenderam isso, e nós entendemos isso de forma muito literal. Quando a Escritura fala dessas coisas, ao escrever, né, ao se deitar, escrevendo uns em braille, não é que você vai ter que ir lá pichando necessariamente a nossa casa e colocar versos, versículos por toda a casa. Sim, seria bom. Mas a preocupação da Escritura não é essa. A preocupação da Escritura é que essa palavra esteja no seu coração e que faça parte da sua vida e esteja em todos os lugares em que você está, porque ela está. Created with free version for non-commercial use. Salomão, ele constantemente fala desse exercício, que é ter a palavra de Deus no coração. Por quê? Porque é só dessa forma que ela vai guiar a nossa vida, que ela vai nos proteger contra perigos e armadilhas, e principalmente, que é o caso aqui, cairmos em adultério. O pai diligente é aquele que se desgasta em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, aproveitando toda e qualquer oportunidade. É isso que Deuteronômio está dizendo, é isso que o capítulo 6 de Deuteronômio vai dizer. Aproveitando toda e qualquer oportunidade para chamar a sua atenção para aquilo que é eterno e para admoestar para a vida. É isso que esse homem está fazendo aqui. É isso que esse pai está fazendo aqui. Created with free version for non-commercial use. E nós poderíamos fazer uma aplicação a respeito disso, né? O pai diligente é aquele que se desgasta em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, aproveitando toda e qualquer oportunidade para chamar a atenção do seu filho para aquilo que é eterno, para fazer com que ele se desvie ou jamais pise no caminho errado. Essa é a nossa missão como pais. Essa é a nossa responsabilidade como pais, de oferecer aos nossos filhos a palavra de Deus. E de ter isso como meta em nossas vidas. A principal meta nas nossas vidas não é que os nossos filhos sejam engenheiros, médicos, advogados. Não é que os nossos filhos tenham Created with free version for non-commercial use. tenham uma conta poupuda, grande. Não é. O nosso objetivo é que nossos filhos sejam servos do Senhor. Isso é prioridade. Isso é prioridade. E essas coisas se ensinam na prática. Porque às vezes nós falamos uma coisa e nós vivemos outra. E os nossos filhos, eles não vão ouvir o que a gente está falando. Mas eles vão assimilar aquilo que a gente está fazendo. E às vezes, nós olhamos para os nossos filhos, eles se desviando, e eles que deveriam ser melhor do que nós, porque partiram de um patamar que nós não partimos. Created with free version for non-commercial use. E aí nós vemos os nossos filhos piores do que nós. Por quê? Porque na realidade, como diz Deuteronômio 6, a palavra de Deus não estava no nosso coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, nós só vamos conseguir inculcar nos nossos filhos aquilo que está no nosso coração. Porque aquilo que não faz parte da nossa paixão não será a paixão dos nossos filhos. Eu já visto que os meus filhos todos são vascaínos e eu sou flamenguista, porque o Flamengo nunca foi uma paixão para mim. Não é errado ser apaixonado por determinado time, não. Isso nunca foi uma paixão para mim. Todos eles amam futebol, porque eu gostava de futebol.
Created with Agora, free se nós version for podemos non-commercial use. dar essas heranças aos nossos filhos, a gente não pode dar a herança maior, que é o Evangelho. Então nós precisamos clamar ao Senhor, que essas coisas estejam no nosso coração. Nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça amar as coisas do reino de Deus. E nós devemos viver isso, porque se nós vivermos isso, nossos filhos vão ver e vão seguir o nosso exemplo. Outra coisa que nós vemos aqui, não é tempo de... Não existe tempo para os pais advertirem seus filhos com relação às coisas eternas. Uma coisa que muito me perguntam, quando eu vou falar sobre família, como é que eu honro meu pai e minha mãe quando eu sou adulto? Created with free version for non-commercial use. Quando é adulto, quem quebra a barra da saia do pai e da mãe. E aí os pais não sabem como lidar com os filhos adultos, porque querem interferir, querem passar no limite. Isso aí, todos nós, por melhores que sejamos, às vezes nós caímos nisso aí. A palavra de Deus está nos mostrando qual é o limite. Salomão, um homem adulto, está orientando o seu filho, um homem adulto, casado, provavelmente aqui ele já era casado, ou pronto para se casar, dos pecados e das coisas diferentes desse mundo. Não existe tempo para um pai ensinar o filho no caminho do Senhor. Às vezes nós não sabemos fazer isso. Às vezes nós estamos fazendo isso olhando para os nossos filhos como se eles Created with free version for non-commercial use. Eles são homens como nós. E apesar de serem homens como nós e terem as suas famílias, eles também estão debaixo da nossa orientação, como de qualquer outro irmão na igreja, que vir alguma coisa, ou que sente a necessidade de exortar ou admoestar de alguma coisa que seja perigosa. E a honra que os filhos devem dar aos pais nesse sentido é obedecê-los, porque é a palavra de Deus, que não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Como eles deveriam obedecer a qualquer outra pessoa de maioridade que o estivesse admoestando, exortando, chamando a sua atenção para os perigos no futuro. Created with free version for non-commercial use. Precisamos aprender, e aí nós temos aqui muitos pais, que estão começando a vida familiar com os filhos, e sermos diligentes na educação dos nossos filhos, no sentido de ensinarmos a palavra de Deus, protegermos os nossos filhos dos perigos. É dessa forma que nós protegemos, ensinando a palavra do Senhor. E por quê? Verso 23, porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz, e as repreensões e a disciplina são o caminho da vida. É dever, é obrigação de todo filho obedecer incondicionalmente Created with seus free pais version for non-commercial use. quando estes estão lhe ensinando ou lhe orientando aquilo que representa a verdade da palavra de Deus. Não existe condição e não existe idade. E não existe idade. E a maneira como um pai deve falar com seu filho adulto é a maneira como eu vou falar com o Rodrigo, é um pouquinho mais novo que eu, ou com uma outra pessoa, com o Marcos, e vou adverti-los
de futuros pecados, ou de pecados, ou de comportamentos que eles estão cometendo, que são perigosos ou que são errados. É a mesma forma. Se você não trata assim o seu filho que é casado, então é melhor você se calar. Created with Porque free é dessa version for forma non-commercial use. que nós devemos tratar os nossos filhos. É lógico que eu, se tiver que falar com o Lucas, eu vou ter uma liberdade, vamos dizer assim, uma facilidade maior do que eu vou ter que falar com o Marcos. Porque ele é meu filho, ele me conhece. Nós travamos uma amizade de anos através do sangue, mas da mesma forma que eu falo com ele, com o Marcos, eu tenho que me dirigir ao Lucas. Porque se eu não fizer isso, eu estarei desrespeitando o meu filho, como estaria desrespeitando o Marcos ou qualquer outra pessoa que eu estivesse admoestando e ultrapassasse os limites da educação, do amor cristão e da prudência. Created with free version for non-commercial use. Desde cedo. É na idade do Daniel que nós começamos a agir diligentemente para com os nossos filhos. Por quê? Porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz e as repreensões da disciplina são caminho para a vida. Eu vou parar por aqui, no verso 23. Aproveitando a oportunidade, e puxando um pouco para a questão que está presente aqui também, que é a questão do relacionamento familiar. Que é uma coisa que nós precisamos aprender constantemente a lidar com os nossos filhos. O Provérbios vai chamar a nossa atenção para nós desde cedo. Created with free version for non-commercial use. Disciplinarmos nossos filhos, admoestarmos nossos filhos, não deixá-los à sua própria sorte, seguindo um padrão bíblico de direção e orientação para a vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, pedindo que a cada texto, a cada pregação, Pai, que o Senhor esteja acrescentando e aplicando isso ao nosso coração. Possamos aprender, ó Pai, a fazer essa aplicação, Senhor Deus, que muitas vezes o pregador faz na vida da igreja. Que possamos fazer isso, Senhor Deus. Quando ouvirmos a Tua Palavra, por mais que o assunto seja um assunto abrangente ou distante da nossa realidade, ou Created with free version for non-commercial use. O Senhor esteja nos dando essa sabedoria de aplicar, ó Pai, esses ensinamentos a todos os âmbitos da nossa vida. E que possamos ser edificados pela Palavra de Deus sempre quando ela for pregada, ao ouvirmos, ó Senhor, essa palavra, que o Seu Espírito Santo esteja nos incomodando, Pai. Que esteja, Senhor Deus, trabalhando a nossa consciência, como foi ali com o Senhor Jesus, incomodando aquelas pessoas, ó Pai, no julgamento para com aquela mulher, ao ponto de abandonarem, Senhor, a sua disposição e o seu propósito de apedrejá-la por causa do seu pecado, porque perceberam que o pecado deles era tão ou até maior do que aquela mulher cometeu, e tão reprovável diante do Senhor. Que esse mesmo espírito de Created with free version for non-commercial use. poderoso, que representa o Teu poder, possa, Senhor, fazer essas coisas em nossa vida também, para que possamos aplicar, ó Pai, cada ensino da Palavra de Deus à nossa vida. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção.
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém. Ao Deus supremo, benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Created with free version for non-commercial use. glória Queridos, nós chegamos ao final do nosso culto. Como nós já havíamos falado, nós não teremos culto hoje à noite, mas hoje à noite estaremos fazendo ali uma devocional lá em casa. Os irmãos que quiserem participar, são bem-vindos. Eu sei que muita gente aí não vai poder por causa do percurso, fica muito difícil no carnaval, à noite, principalmente para o retorno, mas os irmãos estão convidados. Aqueles que quiserem estar conosco ali, nós vamos ler o texto da Escritura, vamos cantar alguns cânticos, vamos orar e vamos ter um momento lá de devocional. Pretende começar às 18 Created with horas. free version for non-commercial Se os use. irmãos puderem. Aí depois a gente pode fazer até um lanchinho, Temos até algumas pretensões para isso também, Então fazer um lanchinho ali e tal. Algumas coisas que sobraram de ontem da nossa reunião que tivemos lá em casa com alguns amigos, e assim fechar o nosso domingo. Então todos os irmãos aí que puderem estão convidados. Nós vamos ter um intervalo e depois nós retornamos para a nossa escola dominical. Só lembrando que dos nossos visitantes, nós temos ali o Ulisses. O Ulisses é colega do Diego, que também é um amigo da igreja, e está aqui conosco. Ele também é Fabiano, da FAB. É um prazer tê-lo aqui conosco, esteja aí esses dias com a gente. Então, cumprimentem aí o nosso irmão. E Ulisses, Created with free version for non-commercial use. Mas quando você puder, venha assim, vai ser um prazer. Aproveita aí. Veio domingo de manhã e já está convidado para o almoço. É longe. Tá bom? Então, queridos, nós temos aí nosso intervalo, depois nós retornamos para a nossa escola dominical. Quê? Você foi? Isso é uma frouxura. Created with free version for non-commercial use. Sério? Não dá pra ser médico. Não é só não dá pra ser médico. Tem mulher que viu que tá vendo, sai de perto, Rodrigo. Created with free version for non-commercial use.